Vamos falar um pouco quais são os 5 principais bloqueios na incorporação. Lembrando vocês que esse conteúdo eu elaborei pensando em pessoas que já estão no processo de incorporar, mas vai ser um conteúdo valioso para todo mundo que estiver aqui, tá? Então, vamos começar do seguinte, né? Que pode ser talvez o principal motivo pelo qual você não incorpora. Você não sabe o que é incorporação. É verdade. Muita gente tem uma visão externa da incorporação e fica buscando aquilo, mas não sabe de fato o que é. Então você não consegue nem saber se você incorpora ou se você não incorpora. Então vamos falar hoje os 5 principais bloqueios do médium iniciante que está no terreiro buscando pela incorporação, tá? Ó, primeiro deles, euforia e excitação. Existe um estudo feito há muitos anos atrás no cérebro de médiums em transe mediúnico, né? De pessoas no geral que estavam em transe espiritual. Nessa pesquisa não existem apenas pessoas de religiões espiritualistas, há pessoas também que fazem meditação, enfim, uma análise, um mapeamento cerebral para identificar o que acontece durante o transe. E a única coisa, gente, que foi registrado nesse momento era a atividade cerebral. As pessoas que tinham mais tempo de prática, né, as que tinham mais constância, elas conseguiam inibir de forma significativa a sua atividade cerebral. Ou seja, elas conseguiam ficar mais tranquilas, elas conseguiam ficar mais em paz. E isso fazia com que elas entrassem em transe de mais qualidade. Então daí, você já consegue ver que a euforia e a excitação não vão auxiliar você nesse processo. Eu sei que não é consciente, tá? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu vou mostrar para vocês todos os bloqueios, os sintomas e, claro, a solução para cada um deles, tá? Então, a euforia e a excitação aumentam a sua atividade cerebral. E isso é com certeza um fator que depõe contra você durante o transe espiritual, o transe mediúnico, tá? O segundo ponto, insegurança. Insegurança de incorporar. Às vezes, você tem certeza que você quer incorporar, mas todo o contexto é importante. E vocês vão ver também que esse é um fator muito comum, tá? Terceiro ponto, comparação. Olhar o coleguinha do lado. A espiritualidade, como a gente falou na live de ontem, a religiosidade, ela é desenvolvida de maneira individual. Não tem como fazer isso em coletivo, tá? Então, a incorporação, ela também vai acontecer de uma forma individual. Portanto, se comparar a pessoa é um atraso do seu processo. Porque, gente, vocês criam um arquétipo na cabeça, vocês criam uma forma correta de se comportar que não permite que vocês se entreguem ao transe, tá? Quarto ponto, incrédulo. Esse a gente vai falar também mais pra frente nessa live ainda hoje. Mas ele é mais comum do que vocês imaginam. Gente, tem Pai de Santo aqui nessa live? Se tiver, comenta aqui pro povo ver. O incrédulo é aquele que vai no terreiro para não incorporar. Ele fala que ele quer incorporar, mas ele já vai na cabeça que ele não quer. Ele quer que aconteça algo que prove para ele que a espiritualidade existe. Então ele resiste de todas as formas. Ele sente o corpo tremer, ele sente o olho, a pálpebra tremer, ele sente o guia, mas ele fica ali, ó, firme, porque o propósito dele é justamente, né, ser testado pela espiritualidade. Ele quer que aconteça de uma forma divina. E aí ele vai sim no sentido de testar, de pagar para ver. E infelizmente o nosso terreiro tá cheio de gente assim, tá? Que tá esperando um milagre, tá? Deixa eu ver se tem aqui os pais de santo comentando aqui para mim. Vamos ver. E por último,
que é o que a gente mais vai falar hoje, é o não exercício de valores. O não exercício de valores é o principal motivo para o bloqueio da incorporação, tá? Ah, mas quais valores? O que é valores? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra e você vai sair daqui hoje entendendo isso. Porque talvez esse seja o principal motivo de você incorporar bem uma determinada falange e não conseguir incorporar outra. Para quem tem a incorporação ainda segregada, incorpora muito bem um guia e não muito bem outro, essa é a principal causa. Eu até desconsideraria as outras 4, tá? Que é o não exercício de valores. Beleza? E aí, vocês estão gostando? É isso que vocês querem saber? Ó, chove comentário aqui pra mim que eu quero saber, tá? Eita, nós, hoje meu dedo tá grande aqui. Então, vamos lá, ó. As causas para estes bloqueios. As causas, tá? Todos os sintomas podem acontecer pelas mesmas causas. Então, não tem um sintoma, uma causa específica para cada um desses bloqueios. Eles acontecem ao mesmo tempo. Cobrança prematura e não respeitar o tempo. Você chega no terreiro e aí você vem com aquela notícia, né, com aquela fofoca que se espalha dentro do mundo de axé, que diz o seguinte: ah, meu filho, você precisa vestir branco. Ah, você precisa incorporar. Ó, se você não incorporar, sua vida não vai se desenvolver. Ah, sabe por que você está passando por tal sofrimento? Porque o orixá, o guia, está cobrando sua cabeça. E aí, gente, essa pessoa procura o terreiro buscando uma solução imediata. E ela não está errada. Ela não está errada. Porque foi dito para ela que a vida dela não caminha porque ela não faz isso. Então ela quer fazer logo porque todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo tem pressa na vida boa, né? Então, primeira coisa que a gente vai já discutir aqui, de cara, essa obrigação não existe, tá? Essa obrigação na fase inicial não existe. Depois que você fizer a sua iniciação, que você assumir o seu compromisso, que você participar dos rituais do terreiro, mais lá pra frente da sua caminhada, se for do seu desejo caminhar no axé, aí sim a gente vai falar de obrigação e cobrança. Mas o guia não pega uma pessoa, né? O seu ancestral não pega uma pessoa que não é do axé, que não tem nenhum conhecimento da religião, que é só um simpatizante, que é um curioso e começa a ferrar a vida dele para ele entrar no terreiro. Isso não acontece, tá, gente? Então, você não é obrigado a vestir branco, você não é obrigado a estar num terreiro, você não é obrigado a se converter a uma religião de axé. Não é esse o motivo pelo qual sua vida está dando errado. Olha por outras perspectivas que eu tenho certeza que você vai achar a solução, tá? Então, não, mas vamos falar do caminho certo. Vamos no caminho certo, gente. Então, ó, eu fui no terreiro, eu escolhi o terreiro, eu quero viver a minha religiosidade dentro da comunidade de axé, eu tenho o desejo de incorporar, eu sinto o desejo de incorporar, eu sinto os meus guias. Quando que isso vai acontecer? Não sei. E ninguém sabe e ninguém vai conseguir te responder isso. Porque existem médiuns que só do tambor bater, ele já incorpora, né? Existem algumas pessoas que só de olhar para outra entidade, o guia dela já vem. E existe gente que tá há muito tempo no axé e não chegou nesse ponto ainda, tá? Porque, gente, cada formação espiritualista acontece de uma forma diferente. Nós falamos também disso na live ontem, sobre o processo, né? Sobre a construção do ser espiritualizado. Então, para cada etapa daquela ali, você vai ter uma construção diferente, tá? Esqueçam o tempo, Foca aqui em mim, foca aqui no celularzinho aqui de cima, gente. Você entrou na Umbanda, você escolheu a Umbanda com prazo de validade? Quando que você vai deixar de ser umbandista? Por que você tem pressa? Porque se a gente escolhe uma religião, a gente vai viver ela a nossa vida inteira.
A gente vai viver ela até depois que a gente passar desse corpo material para o nosso corpo espiritual. A nossa religião, ela se eterniza na gente. E todo esse processo sempre vai ter algo para aprender, para desenvolver. Por que é que você tem pressa? Você tem pressa do quê? De acontecer o quê? Se você, será que você não pode ter um guia novo, por exemplo, daqui 20 anos? Então, calma o seu coração. Acalma o seu coração, tá? Vamos lá, taca-lhe pau. Autoconhecimento é uma das causas da incorporação. Vem comigo. Vocês estão sentindo dor? Pega seu corpo aí, pega seu corpo. Se alguém tiver, viu, gente, melhoras. Mas de uma maneira geral, vocês estão sentindo dor? Vocês apertam, vocês estão sentindo dor? Sabe por que você sabe que você não tá sentindo dor? Porque você sabe o que é não sentir dor. Porque você conhece o seu corpo. Você conhece o seu corpo. Você sabe como você se sente. Então, se você tiver uma dor no braço, você é capaz de identificar, estou com uma dor no braço. Aí, se eu te perguntar, como é que você sabe? Você fala, porque não é normal eu estar sentindo assim. Porque essa sensação que eu tenho não é normal. Ah, Natália, isso é muito óbvio. É muito óbvio, a incorporação também é muito óbvia. Porque se você não conhece a sua vibração, se você não conhece o potencial da sua espiritualidade, você não consegue identificar se você está ou não em transe mediúnico. Você tem que saber qual é o seu estado, né, padrão da espiritualidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sou emotiva, me conheço, não sou muito emotiva, aí eu chego no terreiro, me dá aquela crise de choro, sem causa, sem motivo, a hora que o atabaque começa a tocar. Isso é o início de um transe mediúnico. Só que se eu não sei que eu tenho essas características, eu não consigo identificar que eu estou fora delas. Gente, a Umbanda, né, a magia preta, que é a magia que a gente cultua, a magia negra, ela é científica, tá? Ela é científica. Uma outra live a gente fala disso, mas ela é científica. Ela não surge do vazio, ela surge de uma união de elementos. Mas tem uma coisa dentro do terreiro, que é o que vocês estão vivendo nessa fase de início, que não tem explicação científica. Não tem explicação científica. Não é o transe mediúnico. É o início dele. É você sentir arrepiar. É você sentir o corpo tremer. Você sentir um gelo na barriga. Por que não dizer até um certo mal-estar, porque parece que a nossa pressão cai um pouquinho. Isso não tem explicação científica, porque uma pessoa escuta uma música, um tambor tocando, uma reza, uma vela, e ela tem essas sensações físicas. Porque isso é princípio de transe mediúnico. Só que para você identificar esse tremor, para você identificar esse sentimento que acontece dentro, você precisa conhecer a sua normalidade. Então, o autoconhecimento é uma das causas que não permitem que você incorpore. Se você não se conhece, você não consegue perceber que você está em processo de incorporação, tá? Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá, gente? Porque senão cobre um slide aqui. Não reconhecer o sentido da ancestralidade é uma das causas para você não conseguir incorporar. Você entende o que é um guia? Responde aqui para mim nos comentários. Quem sabe, define aí para mim. Vamos ver, tem 8 pessoas aqui. O que é um guia? Se eu perguntar para você agora, quem é o guia? O que é o guia? Comenta aí para mim que eu quero ver. Ó. Vou até parar um pouquinho aqui para eu poder ver. Quem são os guias? Uma definição, vai. Não entendo nada de Umbanda. Me explica aí você. Quem são os guias, gente? Comenta aqui pra mim. Vou esperar vocês. Vou até pôr um café aqui enquanto vocês me respondem. Aquele que nos acompanha. Espíritos benfeitores. Beleza, Márcia? Nossos ancestrais, espíritos benfeitores, gostei desse termo, vamos lá. Eu posso dizer que o guia é uma pessoa morta?
É uma explicação? É uma pessoa que já morreu. Esses espíritos são aleatórios? Tipo assim, tô andando na rua, uma preta velha gostou de mim, gostou da minha cara e começa a me acompanhar. Espíritos elevados. Vamos lá. É isso aí, conversa comigo, porque eu entender o que vocês pensam me ajuda a direcionar meu discurso para vocês que estão aqui, que eu já falei que quem me interessa é quem tá aqui, ó. Vou conversar com vocês. Pessoal, os guias que nós incorporamos na Umbanda são os nossos ancestrais. Como disse a nossa lindíssima Rê, vacinada em Rê, da página Dona Iemanjá. São nossos ancestrais. O que isso significa? Eles são nossos familiares. Nós temos uma ligação consanguínea com as nossas entidades. Sim, a preta velha que você incorpora, ela é sua familiar. Talvez a tataravó da sua tataravó. Mas ela não é um espírito aleatório que te viu na rua e quis incorporar em você. Ela é um ancestral. Ela veio antes de você, dentro da sua linha familiar, tá? Então, se você não entende o que isso significa, você também não entende a incorporação. Você não consegue entender o processo de incorporação. Porque se eu tenho um laço consanguíneo com ela, gente, eu também tenho um laço de personalidade. Eu também trago traços de crenças. Eu também trago traços de conduta. Porque você com certeza tem alguns traços da sua mãe. Tem alguns traços dos seus avós. Que tem traços do seu bis, do seu tátara. E que vai chegar lá na sua preta velha. Se a gente tivesse um tempão para ir falando um por um. Por que a gente incorpora? Por que a gente incorpora? Dentro da Umbanda hoje a gente não reconhece mais a incorporação como uma atividade para a caridade. Esse discurso de incorporação para a caridade é um discurso kardecista. Hoje que a gente reconhece a Umbanda como uma religião de identidade, como uma religião originária em África, a incorporação dos nossos ancestrais não acontece para a caridade. Ela acontece para que a gente consiga honrar e manter esses ancestrais vivos. Através de nós, os seus ancestrais permanecem vivos. É por isso que a gente acende vela, oferece alimento, dança, festeja, comemora, que é para manter a nossa ancestralidade viva. Então a incorporação é um processo de benefício individual. Manter os seus ancestrais vivos é ter alguém para guiar o seu caminho, alguém que te conhece intimamente. Alguém que vai orientar você conhecendo as suas verdades, tá? Então, o conceito de caridade hoje não é mais aplicado na definição de Umbanda. Pelo menos não pelos terreiros que têm reconhecido esse novo discurso, tá? Caridade é um lema, um direcionador para a religião kardecista. Beleza? Vamos lá. E por último, né? Deixa eu ver aqui. Eita! Compreender as atividades de terreiro como um espetáculo. Essa é uma das causas que você não vai incorporar, você não vai conseguir incorporar. É uma das causas que gera bloqueio. Por quê? Porque te ensinaram ou deixaram de te ensinar que a incorporação não é um espetáculo. Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula? Provavelmente você não incorpora porque você não sabe o que é incorporação. Pode falar, deixa eu ver aqui da Márcia. Sou nova aqui, ainda não entendi muito. Fui convidada por uma amiga, mas se não é por caridade, por que
tem as consultas? Ah, claro, pode perguntar à vontade, não tem problema nenhum. Obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda por aqui e eu vou te responder sim, tá? A gente tem que rever, Márcia, o que significa caridade, né? Porque a caridade, ela coloca as pessoas em lugares diferentes. Ela coloca alguém que está acima para ajudar e alguém que está abaixo precisando ser ajudado. E na verdade, essa hierarquia da Umbanda, ela é circular. A gente olha todo mundo como igual, né? Então as consultas, os atendimentos, eles acontecem para ajudar sim, para aconselhar, tá? Mas isso não é visto como um ato caridoso, né? Vamos pensar no seguinte, eu vou aproveitar a sua deixa para eu responder a outra da atividade de espetáculo. Vamos pensar no seguinte. Vamos transformar isso em todo mundo vivo. Vamos tirar a ideia de espiritualidade, tá? E aí, Márcia, eu quero ir tomar um café na sua casa pra gente iniciar uma amizade. A gente vai começar uma amizade. Hoje a gente não se conhece, né? E aí você vai me convidar para tomar um café na sua casa. Quando eu chegar na sua casa, eu tenho certeza que você vai ser super afetuosa comigo, você vai ter preparado um café gostoso, você vai estar me esperando com carinho, né? E ali a gente vai criar um relacionamento, um papo. E aí durante esse relacionamento eu vou trazer para você algumas problemáticas da minha vida. Sei lá, alguma coisa da minha vida. Eu vou falar para você um pouco sobre o meu casamento. E na nossa conversa, pelo nosso laço afetivo, você vai me aconselhar de volta, né? Você vai compartilhar comigo as suas experiências a fim de me ajudar. Você considera que essa nossa visita, que esse nosso encontro, você teve um ato de caridade comigo? Será que o termo usado aqui seria caridade? Ou será que você me ajudou por um laço afetivo? Né? Então, gente, esse auxílio que a gente recebe, esse direcionamento, esse conforto, esse acalanto, ele não é resultado de uma caridade, ele é resultado de uma construção de relacionamento, né? Ele é resultado de cuidado, de afeto, né? Como é que eu vou falar para vocês? De construção mesmo, construção de relacionamento. Ajudou por querer o meu bem, é exatamente isso. Você não me ajudou porque você me enxerga numa situação inferior à sua. E a caridade, ela traz um pouco desse sentido, gente. Talvez, né, a nossa sociedade possa ter distorcido esse conceito de caridade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você separa suas roupas aí para você doar para caridade, o que você coloca na sacola? Você coloca coisa boa? Você coloca coisa cara? Ou você coloca aquilo que você não usa mais, que não te agrada mais, que não serve mais pra você, que não combina mais com você, mas alguém vai usar? Por quê? Aí, entende o que eu quero te dizer? A caridade, ela acaba tendo um conceito muito egoísta, onde eu faço por aquele que precisa, mas eu espero ser reconhecida pelas divindades. Quando a gente quer ajudar alguém, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para essa pessoa do que ela precisa. Porque às vezes se eu quiser mesmo ajudar alguém, quero ajudar alguém que tá em situação de rua, nessa temporada de frio, tá frio pra caramba, né? E aí eu acho, que nunca estive numa situação de rua, que essa pessoa quer coberta. Aí eu vou e compro a coberta, óbvio, mais barata, aquela que custa R$5, que parece um papel quando a gente joga em cima, ela não tem nem caimento, né? E aí eu compro um monte daquelas cobertas para distribuir na rua. Mas eu nem olho na cara desse morador de rua. Às vezes, sabe o que ele quer? Tomar um banho. Fazer cocô no banheiro. Às vezes o que ele quer é uma gilete para ele fazer a barba. Às vezes o que ele quer é pinga. Pinga. Sabe por que ele quer pinga, gente? Primeiro, porque ele é alcoólatra e alcoolismo é uma doença. Segundo, porque a pinga mata a fome e o frio. Ainda ajuda a dormir. Porque muito morador de rua vive em situação de medo. Às vezes ele quer comer. Então, se vocês têm essa intenção real de ajudar alguém, comece perguntando o que ela precisa. Porque eu tenho certeza que você põe no seu prato arroz, feijão e bife, e a marmita que vai pro pessoal da rua é macarrão com salsicha.
Adoro macarrão com salsicha, tá, gente? Não estou me posicionando. Só estou falando que nós fomos treinados a pensar em caridade como algo descartável. E esse conceito já não combina mais com a Umbanda. Então, há as consultas sim, tá? Mas não nesse propósito de caridade. Beleza? Eu espero ter te respondido, Márcia. Se você for com dúvida, ó, manda pau aqui. Às vezes a gente acha que tá ajudando, na verdade não tá fazendo nada. Exatamente, eu não tô fazendo nada. Às vezes esse cara vai pegar a nossa coberta nova que a gente comprou e jogar no lixo. Porque ele tem uma melhor do que a nossa. Às vezes ele não precisa de coberta. Então, se você quer fazer alguma coisa, pergunta pra pessoa, ó, o que você tá precisando? Né? O que você quer comer? O que você quer comer hoje? Sabe? Não faz uma marmita com macarrão e salsicha e sobe na comunidade. Vai na comunidade primeiro e fala, o que vocês querem comer? Eu vou fazer uma comida pra vocês bem boa. Vamos fazer uma festa. Vou custear um pedaço aqui da rua pra gente fazer uma festa. O que vocês querem? Feijoada e cerveja? Dá-lhe feijoada e cerveja. Porque todo mundo tem o direito de ser feliz. Tá? Então essa ideia a gente tem que construir. A Umbanda não pode pregar nada que segregue. E a caridade segrega. Ela separa as pessoas como o óleo e a água. Tá? Uma hora a gente pode fazer uma live só para falar de caridade. Só pra gente construir esse pensamento, reconstruir esse pensamento. Né? Porque é como a gente também, gente. Eu preciso de algumas coisas, mas não adianta às vezes você me dar o que eu não preciso. Vamos continuar aqui. Então vocês entenderam as causas, né? Tá bem claro para vocês aí as causas. Se vocês quiserem receber esses slides depois, é só preencher o formulário lá do link da bio. São esses slides que eu vou mandar por e-mail, para vocês poderem estudar depois, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, sintomas. Busquem aí se identificar. Se você não consegue incorporar, tenta entender qual é o seu sintoma primeiro, sem pressa, tá? Deixa eu só... Ai, meu Deus. O computador morre, a luz morre, morre tudo. Euforia e excitação. A manifestação da nossa alma depende da inibição da nossa consciência materializada. Controlar as atividades pode ser justamente o problema. O que eu percebi, que eu vim compartilhar com vocês nesses anos de terreiro, né? Eu sou mãe de santo... Eu sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher de axé há quase 20 anos. A pessoa, ela tá tão ansiosa para incorporar que ela quer ver o que vai acontecer. Ela quer ver como que isso vai acontecer. E aí ela não consegue se entregar. Ela não consegue relaxar o pensamento dela para começar aquele processo, porque ela quer participar do processo. Quando na verdade ela tem que buscar o mais profundo sono dentro de si, né? Deixa eu só colocar alguma coisa aqui no meu computador para ele parar de desligar o descanso de tela. Vou deixar uma musiquinha de fundo pra gente. Então, esse processo, ele leva um tempo para parar. Porque essa excitação às vezes não depende da gente, né? A gente tá super ansioso, a gente tá empolgado, a gente considera aquilo um grande evento e de fato é. E aí a gente não consegue relaxar, tá? Mas enquanto você não conseguir relaxar, não vai acontecer. E vai tentando, vai buscando relaxamento, vai buscando técnicas, tá? A gente vai falar disso quando a gente for falar da solução, das condutas corretas, tá? Insegurança. Veja se este é o seu caso. O medo de perder o controle e se colocar em risco é uma defesa biológica do inconsciente. O modo como você se sente no ambiente, com as pessoas, o reconhecimento dos valores são fundamentais. Você vai no terreiro, você gosta do terreiro, mas você não se sente em casa naquele espaço. Aquele espaço, ele te deixa alerta, né? Você ainda não está habituado. Aquelas pessoas não te passam confiança. O sacerdote não te passa confiança. Os seus irmãos de corrente não te passam confiança. E essa é uma das causas para a insegurança da incorporação. Porque você fica pensando o quê? E se eu me entregar e perder o controle?
e vier uma entidade que está enfurecida, se eu, sei lá, se ela me machucar, se eu machucar os outros, e se eu cair no chão, o seu corpo material sente toda essa ansiedade. Só que essa ansiedade não é tida como a euforia lá de cima. Ela é uma ansiedade mais associada ao pânico. E o nosso organismo, ele tem um mecanismo de luta e de luta. Nossa, me fugiu a palavra. Luta e fuga. Luta e fuga, tá? Quando você se encontra numa situação onde o seu corpo se sente ameaçado, ou você vai lutar de forma agressiva, ou você vai fugir. O fato é que quando esse sistema é ativado, você não consegue inibir a sua atividade cerebral. Porque você está cada vez mais alerta, cada vez mais atento. Então, escolher o lugar, ter uma construção de comunidade, entrar na corrente, vai ser fundamental para você ficar à vontade, tá? Se você já incorpora, não se sinta obrigada a incorporar em todo terreiro que você vai. Não é todo terreiro que a gente se sente confortável. Isso não é uma falta de respeito. Às vezes, se você não está confortável no seu terreiro, mas é um terreiro que te cativa pela ideologia, pela filosofia, conversa com o líder dessa comunidade, explica que você não sente essa segurança ainda. Começa o seu processo construindo um relacionamento, tá? Vai te ajudar bastante. Então esse também é um sintoma, a insegurança. Me conta aqui, vocês estão se identificando? Acontece tudo isso com vocês? Aqui. Comparação. Criar um estereótipo correto, baseado no que já se viu no terreiro, leva ao questionamento do que sentimos e dos movimentos que devem acontecer, impedindo que ele seja legítimo. Risco de mistificação. O que é mistificar, tá, gente? Mistificar a incorporação é quando a pessoa finge a incorporação de forma consciente. Ela sabe que ela não está incorporada, mas ela permanece se movimentando e falando como se ela tivesse. Por que ela faz isso? Porque ela se comparou ao colega do lado e ela acha que todo preto velho faz aquilo. Então ela, na verdade, está imitando. Essa mistificação, quando a gente usa esse termo, é porque é consciente, tá? Agora, pode acontecer, pode não, vai acontecer com certeza. Durante o seu processo de reconhecimento do transmediúnico, não é assim, desliguei o botão, incorporei. Algumas pessoas têm a expectativa de que incorporar é receber uma paulada na cabeça, ficar totalmente inconsciente e aí o guia se manifesta no seu lugar, né? Só para vocês terem uma ideia, apenas 1% da população da humanidade, tá? É considerado médium inconsciente, ou seja, que não tem atividade nenhuma durante o processo, que está totalmente apagado. Dentre esses 1%, a gente tem Gandhi. Então, se você não leva a vida, se você não trata a sua espiritualidade como Gandhi, não espere ter os resultados dele, tá? E não tem nenhum problema você ser um médium de consciência. Nenhum problema, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Você vai poder se beneficiar das palavras dos seus guias. Você vai poder se beneficiar do que está acontecendo no terreiro, como se você fosse todos os consulentes que tem ali, tá? Então, gente, para de se comparar. Um dos processos que eu mais vejo comparação é na incorporação de caboclo, por exemplo. Porque quando alguns caboclos, né, principalmente os caboclos de Odé, que são caboclos caçadores, mas isso também não é uma regra, mas em geral, quando eles incorporam, eles bradam, né? O brado do caboclo tem uma energia muito significativa na gira de axé, tá? É uma simbologia muito forte, uma emanação energética muito poderosa. Mas nem todo caboclo brada. E o brado de um caboclo para o outro vai variar muito, né? A gente consegue perceber isso, por exemplo, na incorporação das juremas. Tem jurema que dá o grito do flecheiro, né? Que é o barulho da flecha, mesmo.
Você vai achar a Jurema que grita do fundo da alma, ela dá um berro mesmo, é um berro que acontece. Então, quando você tá buscando incorporar como o seu colega incorpora, o que acontece? Você não consegue sentir a sua ancestralidade de maneira legítima. Porque se a sua entidade não brada e a hora que o transe mediúnico começa a acontecer, você fica tentando achar esse brado dentro de você, você já perdeu a conexão. Às vezes o seu guia ele tem vontade de ir ao chão, né, de cumprimentar no chão, de bater cabeça, de se ajoelhar. Mas você nunca viu um caboclo que faz isso. Então você não faz isso. E aí você está impedindo, bloqueando a sua incorporação. Vou dar um último exemplo para vocês. Peraí, gente. Ô mãe, me ajuda aqui um segundinho. O nome dos guias. Nome do guia, né? Oi. Põe aqui pra mim, só pra eu não ter que levantar aqui. Ó. Ele apitou aqui. Onde é? É aqui, ó, mas eu vou colocar. Agora amanhã. Tá, obrigada. Desculpa, é o carregador. Ele tava com 100%, né? O caboclo. Mentira, gente. Volta pra terra, Brasil. O nome dos guias, tá? Ai, como é que eu faço pra saber o nome dos meus guias? Primeira coisa que você vai saber, eles vão falar pra você. Eles vão falar pra você o nome deles, né? Sabe o que você precisa? De uma confirmação. E a confirmação pode ser sim um sinal de insegurança. E aí você vai cometer um erro que eu comento em todas as lives que eu faço. Você vai pegar o nome do seu guia e vai buscar no Google. Então você recebeu a Maria Joaquina. E aí você vai bater lá e não existe nenhuma cabocla que chama Maria Joaquina. E aí, naquele momento, por conta de um site de internet, você vai deslegitimar toda a sua incorporação. Porque aí você vai começar a colocar na sua cabeça que o que você está sentindo, pensando não é real. Só que na verdade, gente, o que a gente encontra na internet são histórias de chefes de falange. Você vai encontrar uma única história para Pai Joaquim. E cada terreiro tem pelo menos 5 Pai Joaquim. É um arquétipo muito tradicional de terreiro de Umbanda, tá? Cada entidade, cada ancestral tem a sua história individual. Então você vai encontrar a história de um Pai Joaquim na internet e você vai achar que aquela história é sua, mas ela não é sua. Porque lembra que eu expliquei pra você agora? Ele é seu ancestral, vocês têm um laço consanguíneo. Ele é um espírito da sua família. Ele usa este arquétipo, ele usa este nome. Vou finalizar aqui pra você entender esse processo do nome. Dá pra gente dizer que todo mundo que tem o sobrenome Silva tem a mesma vida? Ué, mas é tudo Silva. Tudo Silva. Então quer dizer que se eu colocar lá na internet qual é a história do Silva, qual é a história dos Oliveiras, né? Porque o sobrenome Oliveiras veio do plantio de oliveiras. Então não tem como. Por que você escuta a história de Pai Joaquim e acha que o seu é o mesmo do cara lá do Amazonas que tem um Pai Joaquim, que é o mesmo do cara lá de Orlando que tem um Pai Joaquim? Quer saber o nome dos seus guias? Pergunta pra eles. Quer saber a história dos seus guias? Pergunta pra eles. E não obrigatoriamente isso tem que ser incorporado. Não obrigatoriamente tem que ser incorporado. Tem que ser com o corpo preparado para a espiritualidade. Se você tem o hábito, a constância de rezar, de fazer as suas conexões 10 minutos por dia, durante esses 10 minutos, o seu corpo, ele esquece o mundo fora e você coloca o seu olhar para dentro. E aí, ali mesmo você pode saber o nome, você pode saber a história, depois de um processo você conseguir desenvolver isso, tá? Mas acima de tudo, confia em você. Acima de tudo, confia em você, tá? O incrédulo. Curtir a vibe de incorporar. Paga pra ver, testa o que é dito e vivenciado, testa os limites da espiritualidade. Este bloqueio, se consciente, é ofensivo e desrespeitoso. É ofensivo e desrespeitoso. O incrédulo é aquele que não entende nem a própria Umbanda.
mas ele vai no terreiro porque ele acha que incorporar é legal. Então, ele quer pagar para ver o que é, o que sente, o que acontece, só que ele já está disposto a não incorporar. Então, ele cria resistência no ato, tá? Ele não vai incorporar mesmo, não vai acontecer o que ele está esperando, que é a prova, a confirmação de que a espiritualidade existe. A nossa ancestralidade, né, não tem interesse nos incrédulos. Então não há nenhum motivo para que ele receba uma luz, né, uma centelha divina do fogo de Xangô e saia rodopiando com seus machados, se ele tá ali para testar. O Xangô não tem o menor interesse nele, nem o terreiro, tá? Então se você é esse tipo de gente, foi uma delícia conversar com você hoje. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta. Os caboclos, herês e exus também são nossos ancestrais? São. Todas as nossas entidades são os nossos ancestrais, tá? Todas as nossas entidades são ancestrais. Tranquilo. Thaís respondeu que não, muito bem. Não é todo Silvio igual, não, gente. Já pensou se todo Silvio tivesse uma história só, a gente já eliminava 30% da população. Vamos lá. Outros sintomas, né? Último sintoma. Não exercício dos valores morais e éticos. A religião de Axé, a comunidade de Axé, ela tem algo desafiador. Se você está entrando nisso agora, pense e repense sobre o seu comportamento. Por quê? Infelizmente, né, ou felizmente, para quem gosta, para quem entende, não é possível ser religioso apenas no terreiro. Não é possível ter uma prática, uma conduta impecável na hora que a gira começa e depois voltar a ser uma pessoa imoral ou antiética ancestral, um contra-axé, quando a gira acaba. Não é possível. Para que a sua gira, para que a sessão de terreiro, né, faça sentido, toda a sua vida tem que ser conduzida nos valores, princípios e éticas ancestrais. Senão você não vai conseguir dar sentido à sua incorporação, porque você não entende o que acontece, tá? Então olha lá os comentáriozinhos que eu fiz para vocês. Conceito de excorporação vem substituindo o entendimento de incorporação. Dar sentido à manifestação depende de um comportamento correspondente. Esse conceito de excorporação, ele é muito bem trabalhado pelo pai David Dias, que para quem não conhece, segue David Umbanda, né? Ele trabalha muito bem essa ideia. E o Baba Sidney Nogueira também, maravilhosamente bem, tá? O que é excorporar, gente? Eu vou até ficar com vocês aqui agora. Vou vir assim, na cara. É muito importante que você entenda isso que eu vou falar pra você. Até que a Umbanda tivesse esse reconhecimento de origem África, a gente entendia que a incorporação era uma conexão que vinha de fora. Então esse espírito, ele me acompanha, ele anda aqui do meu lado, né? E aí quando eu consigo entrar em transe mediúnico, ele se aproxima de mim e incorpora. Eu tenho uma live aqui no meu Instagram, salvo, explicando todo esse mecanismo de incorporação, que hoje eu já não acredito mais. Por quê? Porque houve, né, todo um reconhecimento ancestral e da filosofia africana na origem da Umbanda, tá? Hoje a gente entende o que, gente? A entidade, a existência do meu ancestral mora em mim. Ela está em mim. Então, quando eu incorporo a minha preta velha, maravilhosa minha preta velha, ela não é um espírito à parte que vem e gruda em mim e a gente fica ali, né? Não é isso. Eu trago os valores dela de dentro para fora. Eu excorporo ela. Ela vive em mim. Ela é viva através de mim. Esse é o conceito hoje do nosso relacionamento com a ancestralidade.
esse processo de excorporar e não de incorporar. Se você não compreende, se você não tem o exercício dos princípios e valores, você não consegue colocar isso para fora, porque não faz sentido para você. Você não consegue falar daquilo que você não sabe. Você não consegue ensinar aquilo que você não sentou para aprender. Então, se toda a sua vida, né, se o seu cotidiano, se a sua rotina não tem um comportamento coerente com princípios e valores ancestrais, você não consegue reviver ancestral. Esse é o processo. Por isso que você precisa entender, tá? É porque... deixa eu ver aqui que a Marta... Um obsessor também é ancestral? Desculpa, tá perguntando muito. Não, o obsessor não é um espírito ancestral, tá? Não é ancestral. O ancestral é as nossas entidades mesmo, a nossa familiaridade, que são, né, as divindades aí que a gente se manifesta. Um obsessor não é um ancestral. Um obsessor, ele entra numa outra categoria que ele não é um espírito ancestralizado, tá? Pode perguntar, fica à vontade. Esses encontros têm justamente esse objetivo. Pode perguntar à vontade. David está na live. Eu vi, Thaís, quase morro do coração. Eu vi ele entrando, mas você viu que eu mantive a linha? Você viu que eu permaneci diva, né? Firme. Tremeu, a boca tremeu, a língua tremeu, né? Mas acho que ele já saiu. Pra quem não sabe, o David Dias entrou aí, ele é meu pai de santo. Tudo que esse homem fala me inspira, ele é, alimento pro meu ori. Eu vi. Gente. Mas deu pra vocês entenderem que se eu não consigo viver, eu não consigo falar? Então, antes de você incorporar os seus guias, você precisa compreender os seus ancestrais. Você precisa viver a sua ancestralidade. E isso vai, inclusive, dar qualidade para a sua incorporação com o tempo, tá? Isso vai dar movimento para a sua incorporação com o tempo. Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo da live que esse talvez seja um dos motivos pelos quais você incorpora bem um guia, mas não incorpora tão bem o outro? Né? Que é muito comum a gente falar, não, eu recebo preto velho, caboclo, mas eu quase não recebo marinheiro, eu quase não recebo boiadeiro, nossa, eu tenho muita dificuldade com o meu herê, eu acho que eu não tenho herê, eu acho que eu não tenho exu. Na verdade, você tem todas as suas entidades, porque todos os seus ancestrais têm interesse em se manifestar em você, tá? O que acontece? Às vezes você tem muita familiaridade com os princípios e valores trazidos pelos nossos anciões, que são os pretos velhos. Você tem muita familiaridade nessa conexão, mas você não entende o que é um marinheiro. Você não entende. Você sabe que é uma linha de umbanda, se chamar ele até vem, né? Se eu tocar para o marinheiro vai incorporar, porque você consegue fazer isso, mas ele não tá na sua vida. Ele não tá no seu dia a dia, ele não tá nos seus pensamentos, ele não tá na sua conduta. Então você não vai conseguir trazer isso, tá? É muito importante, então, que você respeite o tempo. Lembra que eu falei pra vocês? Respeita o tempo. Porque também não tem como é subhumano que você insira todos os princípios e valores de todas as entidades que existem, de todos os seus ancestrais ao mesmo tempo. Não tem como. Até porque nós somos seres fásicos, né? A gente está vivendo um momento que a gente talvez tenha mais proximidade com o preto velho. Depois a gente vive um momento que a gente tem mais proximidade com o caboclo. Nós somos seres fásicos. E é muito importante respeitar esse processo. Se você recebe muito bem caboclo, mas não recebe muito bem preto velho, você não é um médium de quinta categoria que não deve ser considerado uma pessoa zero à esquerda. Não existe, tá? Aliás, na política de terreiro, a gente não tá para classificar ou quantificar a qualidade ou qualificar o trabalho de alguém, tá? É do seu interesse e unicamente do seu interesse, tá? Então, vai vivendo isso de forma legítima, vai entendendo essas fases de forma legítima, tá? Deixa eu ver aqui. O que acontece com quem é de religiões que não incorporam? O que acontece com os ancestrais? Márcia, não acontece nada.
tá? Os ancestrais, eles não dependem da nossa incorporação para existir. Eles dependem da nossa lembrança, a nossa memória, né? Os nossos sentimentos, os nossos afetos, eles mantêm os nossos ancestrais vivos, tá? Todo mundo no universo tem ancestral. Ninguém nasceu do repolho. Então, a partir do momento que você tem mãe, ela já é sua ancestral. Minha mãe é minha ancestral, minha avó é minha ancestral e são todas pessoas vivas, tá? Então, o conceito de ancestralidade, ele tá para todo mundo, tá? Agora, se você não é da religião, esses ancestrais, eles vão se manifestar de outras formas na sua vida. Porque você com certeza carrega princípios e valores desses seus ancestrais. E você atua isso, e isso já mantém ele vivo, tá? Então, para quem não é da religião, não pode ser cobrado como religioso. Não tem sentido, tá? Se você não é, mesmo que você conheça e não queira ser, né? Eu vou falar disso já a respeito de incorporação, para vocês entenderem se a incorporação é uma obrigatoriedade, tá? Então, e os cambonas que não incorporam? Ah, você vai entender. Vai entender, Áurea linda. Tava sentindo sua falta, hein? Olha lá. Não se fala do que não se sabe, não se sente o que não se conhece. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pessoas ruins incorporam guias ruins? O que vocês acham? Ai, que bom. Voltei, né? Voltei. Caí e voltei. Pessoas ruins não necessariamente incorporam guias ruins. Ou talvez sim, né? Todo mundo é ancestralizável desde que se comporte como tal, desde que a memória seja mantida, seja continuada. Presta atenção, não importa. Não importa. Se você é aquela pessoa arroz de terreiro, que não vê a hora de contar pro seu coleguinha que o seu irmão de corrente é mau caráter, saiba que você não está sendo diferente. Não importa. As pessoas, elas prestam conta por si só, na sua vida, com os seus ancestrais. E a gente não tem nada a ver com isso. Se aquela pessoa tem um discurso valioso, se a fala dela é importante para alguém, se a fala dela, né, faz sentido para outra pessoa, o trabalho dela no terreiro é válido. A gente não tem como mensurar o caráter. Sabe, para eu dizer assim, você fulano é mau caráter, fulano... Não. Gente, se segrega, não é umbanda. Se separa, não é umbanda. Conceito de bom e ruim, conceito de certo e errado, não existe na filosofia ancestral. Existe conceito de ética e responsabilidade com a sua ética. Existe conceito de moralidade e responsabilidade com a sua moralidade. A dicotomia, né, que é que a gente chama de uma coisa que é vista de duas formas, certo e errado, bom e ruim, é um conceito cristão. Dentro da filosofia ancestral, que é uma religião não cristã, não existe. Então, nós não estamos aqui para determinar se as pessoas são ou não ruins. Até porque quem é bom para alguém é ruim para outro. Às vezes eu sou ruim para um e bom para outro. Então, aspectos como bom e ruim não determinam o meu caráter. A minha conduta determina o meu caráter, tá? E o fato de eu ter algumas atitudes que talvez sejam duvidosas aos seus olhos, não caracteriza que os meus ancestrais também teriam tais atitudes. Só existem dois tipos de pessoas que não podem incorporar no mundo. Só existem dois tipos de gente que não incorpora no mundo. As que não querem e as que não vão pro axé. Porque são coisas diferentes. As pessoas de outras religiões não incorporam, porque para elas não faz sentido. E as pessoas que são do axé e não querem incorporar, não são obrigadas a incorporar. Então, tomem cuidado. Porque às vezes a gente fala assim, pai de santo da casa ali, não sei da onde, não vale um arroz quebrado. Mas os guias dele é tudo bom. Ele não vale um arroz quebrado para você.
Talvez ele seja bom para alguém na família dele. Se os ancestrais dele conseguem se manifestar nele, é porque ele tem uma espiritualidade. É porque ele já encontrou o lugar dele na espiritualidade. Ele conseguiu acessar esses canais. Então, cuidado, porque pode ser só a sua opinião. Vou colocar aqui. Nossa, estamos estourando o horário. Será que o Instagram vai derrubar a gente? É o último. Nossa, o último slide, gente. Hoje o tempo voou, não voou? Voou aí também? Nossa! Deixa eu ver aqui. Gostando muito da live. Muito obrigada pelas explicações. O Cambonos não incorporam. Áurea, minha querida, para quem não sabe, gente, Cambono, né? Cambone são as pessoas que trabalham auxiliando a gira. Então, eles fazem o acolhimento, fazem a recepção, eles auxiliam as entidades quando estão em terra, né? Entregando seus apetrechos, acompanhando as consultas. É um papel, uma função fundamental no funcionamento do terreiro. A questão de Cambono não incorporar varia de casa para casa, tá? Não é uma regra que o Cambono não incorpora. Na minha casa, por exemplo, o Cambono incorpora. Ele não incorpora ali no momento da gira, que ele está, né, na função dele. Mas quando todos os consulentes vão embora e a gira continua, a gente chama Cambone, tá? Para incorporar. Então, na minha casa, Cambone é médio de incorporação também. Mas isso não é uma regra, existem casas que não se comportam dessa forma. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Gostando muito, acho que sim. Pessoas ruins atraem espíritos ruins. E se a pessoa não for médium de incorporação? Todo mundo é médium, tá? Essa palavra médium, gente, também é uma herança kardecista. A gente tá começando a tirar ela do terreiro, tá? Todo mundo, Márcia, tem alma. E todo mundo consegue manifestar essa alma. Todo mundo veio de algum lugar espiritual, mesmo quem não é da religião de Axé. A nossa origem ela é antes, né, da vida. E isso é vivo em nós. Então, essa capacidade de fazer um transe entre o mundo material e o espiritual está para todos da mesma forma, tá? Quando eu penso que um certo grupo de pessoas incorpora e outro grupo não, de novo eu tô separando. Olha como é importante a gente começar a pensar sobre isso. Será que isso aqui separa? Por que existem pessoas que podem incorporar e outras que não? Qual é a diferença entre elas? O que isso significa? Coloca um grupo num lugar e outro no outro. E se separa, não é Umbanda. Então todo mundo pode incorporar. Só não incorpora quem não quer e quem não precisa. Tá? Ai, gratidão. Obrigada a vocês, gente. Tá tão gostoso esses comentários de vocês. Vamos pro nosso último slide pra gente finalizar. Amanhã temos a nossa última live aqui no Instagram desta semana, hein? Mas fica comigo até o final que eu vou disponibilizar um babado pra vocês. Teoria da pipoca. Gosto muito de contar isso, tá, gente? Você pega um saco de milho, você coloca na mesma panela, com o mesmo óleo. Nem todos os grãos vão estourar ao mesmo tempo. Nem todos os grãos vão estourar da mesma forma. Então, uma das condutas para você solucionar aquela euforia, aquela ansiedade que a gente trouxe como sintoma, é respeitar o seu tempo de estourar. Respeitar o seu tempo de desabrochar. Mesmo que você esteja no mesmo contexto que todo mundo, inserido da mesma forma, não significa que o seu tempo de estourar é igual ao dos outros. Então, respeite-se acima de tudo. Isso já vai diminuir um pouco a sua ansiedade, já vai diminuir um pouco a sua euforia. Eu prometi para vocês que eu ia trazer soluções reais, né? Eu não escrevi aqui, vou contar para vocês que estão aqui na live. Uma das coisas que pode auxiliar na sua inibição cerebral é o treino. Você precisa ser frequente, tá? Então, treina na sua casa o máximo que você conseguir de descanso mental. Você vai ter que encontrar o que te faz bem. Eu já comentei isso aqui antes, por exemplo. Meditar faz super bem. Gente, eu detesto meditar.
Detesto, me irrita. Aquela música lenta, aquele mantra repetitivo me irrita. Então é uma coisa que não me faz bem. Eu não vejo a hora de acabar aquilo ali para eu poder levantar e fazer minhas coisas, tá? Essa sou eu. Às vezes meditar faz um puta sentido para você, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de música, né? Pra quem me acompanha aqui no Instagram, eu danço todo dia de manhã, eu mando bom dia, isso é real. Eu gosto de música, música mexe comigo, mexe com os meus sentidos. Então, quando eu quero me conectar com a minha espiritualidade, eu ponho músicas que eu gosto, eu passo um café que eu gosto e eu vou buscando isso. Encontre o seu momento e a sua técnica e faça isso de forma diária. Quando você chegar no terreiro, você vai estar mais seguro e menos eufórico, tá? Isso é uma das coisas que vai resolver. Tenha esse compromisso com você, tá bom? Crie um vínculo afetivo legítimo com o seu terreiro. Então é um pouco do que eu já comentei para você que está passando pelo quadro de insegurança. Reflita sempre sobre o seu papel nesse lugar. Você está se sentindo bem nesse espaço? Quais são as suas sugestões de melhora? Quais são as suas queixas, né? Comece a criar um vínculo afetivo de relacionamento com os seus líderes, com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo. Leva para eles essa insegurança, essa questão e deixa ele te trazer uma devolutiva, né? Mas entregue-se ao seu terreiro, tá? Sanar todas as suas dúvidas sem constrangimento. A única pergunta idiota é aquela que não é feita, tá? Não vá embora do terreiro com dúvidas. A sua fé é um fator fundamental para o seu desenvolvimento. Você entender o que está acontecendo te coloca em outro lugar na prática. Quando você consegue compreender o sentido daquilo. Então não admita dúvidas, não vá embora com dúvidas. Destrinche todos os assuntos possíveis. Não vá embora com dúvidas, tá bom? Nunca deixe de estudar e estar disponível à evolução. Nunca deixe de estudar. Vai acompanhando, vai vendo o que está mudando, quais os assuntos estão mudando, quais os assuntos estão tomando frente. Sempre estude. É fundamental que você seja protagonista da sua fé. Mas você não consegue falar daquilo que você não sabe. Você não consegue sentir aquilo que você não reconhece. Então, estuda. Sabe qual é o melhor jeito de incorporar? Vou contar para vocês agora. Como você vai aprender definitivamente a incorporar. Incorporando. Você pode ler todos os livros de incorporação que você quiser. Quando você chegar no terreiro, você vai ter que sentir o que está acontecendo. Não vai ser bom de começo. Não vai ser bom da segunda vez. Não vai ser bom da terceira vez. Na quarta vai ser melhor. Na quinta vai ser melhor ainda. Vai chegar uma hora que você perdeu as contas. Mas ler livros sobre como incorporar nunca vai te ensinar a incorporar. A única coisa que vai te ensinar a incorporar é ir no terreiro. É manifestar para o seu dirigente que você quer incorporar. Às vezes tem gente que fala assim, eu fico esperando minha vez, ele nunca falou nada. Eu já comentei uma vez, mas ele não falou. Fala de novo. Fala de novo. Porque como membro de uma corrente, a incorporação faz parte do seu desenvolvimento. Se você se sente pronto, se você sente desejo de começar, se você quer viver essa sensação, leva isso para o seu dirigente. Nunca, jamais deixe de cuidar de você e dos seus interesses, por qualquer motivo que seja. Então, escute o seu dirigente. Se você ainda não está pronto, se ainda tem coisas que você precisa fazer, se ainda tem coisas que você precisa aprender, corre atrás disso, resolve e volta a falar com ele. Mas a gente está ali, gente, a gente está olhando a espiritualidade, o movimento do terreiro. Não é possível, às vezes, ficar olhando todo mundo. Então manifesta, eu gostaria de começar a incorporar. Eu gostaria de auxílio para incorporar. Eu gostaria de entrar na corrente. Fala que fica mais fácil. Terreiro é espaço de diálogo, tá? Considerações finais da nossa live de hoje, que a gente vai acabar agora. Por que você deseja incorporar?
Essas perguntas eu não respondo, hein? Quem responde é você. Então, printa a tela aí, aproveita, depois você posta um stories, me marca, né? Que eu reposto todo mundo, eu comento todo mundo. Todos os directs sou eu que respondo. Às vezes eu demoro um pouco, porque tem muito na minha caixa de entrada. Mas eu sempre respondo pessoalmente todos vocês, tá? Então, interage comigo que eu interajo com vocês. Já printa a tela aí, ó, e pau no stories. Por que você quer incorporar? Por que você acha importante incorporar? Se eu estou dizendo para você aqui que incorporar não é uma obrigatoriedade. Você pode pertencer a uma comunidade de terreiro sem nunca incorporar. E o seu pertencimento a essa comunidade é tão legítimo como qualquer outro. Você pode ser cambona a vida inteira, com o maior amor do mundo, e ter todo o reconhecimento, sensação, vibração, desenvolvimento espiritual dentro do terreiro. Então, por que você quer incorporar? O que vai mudar na sua vida? O que vai ter de positivo? O que vai ter de negativo? Por que você quer fazer isso? É só um desejo? É só para ver qual é que é? É só para sentir a mudança? Qual é a resposta? Tá? Segunda, quem é que vai se beneficiar com a sua incorporação? Quando você começar a viver o valor dos seus guias, é você que vai se beneficiar? É os outros? É o terreiro? Qual é o seu propósito em incorporar? Quem que vai sentir o reflexo disso, tá? E por último, você está disposto a viver um comportamento ancestral? Que foi a pergunta que eu fiz lá no slide da ancestralidade. Você está disposto a pensar na honra e na ética ancestral para cada uma das suas ações? Até para aquilo que não faz sentido para você? Você está disposto a buscar sentido? Você quer caminhar assim? Para poder dar sentido à sua religião? Ó, responde. Quem quiser responder para mim no direct, eu vou olhar e depois